Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma videoaula? Hoje, 23 de julho de 2020. Vamos iniciar com a palavra do Senhor que diz o seguinte: Senhor, Tu és a minha junção e o meu cálice. És Tu que garante o meu futuro. Salmo 16, 15. Que o Senhor nos conceda um dia de muita paz, certo, meus amores? Hoje é quinta-feira, dia de português. Abra o livro de vocês na página 121. E aí tem O ou U em final de palavras. Então, O ou U em final de palavras, certo? E aqui no quadro tem algumas palavras que a Pró colocou com final O e com final U. Então, temos prato, caju, rato e chuchu, certo? Então, aqui ó, prato, caju, rato, chuchu. Então, vocês perceberam que o som da última sílaba dessas palavras tem o mesmo som? Tem o som de U, certo, meus amores? Então, existem palavras que são escritas com a letra O no final da última sílaba, mas na hora da pronúncia ouvimos o som do U, como aqui, ó. Aqui tem, ó, sonho. Então, essa palavra é escrita com O na última sílaba, mas na hora da pronúncia pronunciamos U na última sílaba, como sonho. Aqui também, galho, barato. Então, barato é escrito na última sílaba aqui com O, mas na hora da pronúncia pronunciamos U, barato. Aqui tem palavras que na última sílaba termina com U, como urubu. E na hora da pronúncia pronunciamos também o U, urubu, iguaçu, tatu. Certo, meus amores? Então, vocês perceberam também que as palavras terminadas aqui, ó, em U, tem um som em U, terminada em U, tem a última sílaba mais forte, urubu, iguaçu, tatu. E as palavras que têm a última sílaba terminada em O são mais fracos, como sonho, galho e barato. Certo, meus amores? Agora vamos às nossas atividades na página 121, certo? E aí tem, leia as palavras em voz alta com os colegas e o professor prestando atenção no som da última sílaba. Aí tem prato, tatu, rato, urubu, iguaçu, sonho, chuchu, galho, caju e barato. Letra A. Você pronunciou a última sílaba dessa palavra com a mesma força? Letra B. Pinte de vermelho as palavras em que a sílaba final tem um som forte. De laranja, a palavra em que a sílaba final tem um som fraco. C. Como você pronunciou a última letra das palavras que pintou de laranja? Vamos para a segunda questão. Complete as palavras com O ou U. Aí vocês vão completar essas palavrinhas aqui com O ou U, certo? O terceiro. Vamos formar uma palavra junte. A segunda sílaba de macaco. A segunda sílaba de cavalo. A terceira sílaba de brasileiro. A segunda sílaba de garoto. Você formou a palavra? Certo? Concluímos aqui, certo? Aí vocês vão responder. E qualquer dúvida é só chamar para a Conceição ou para a Rosângela, certo? Agora vamos à nossa aula de geografia, certo? Então, meus amores, vamos aqui na nossa aulinha de geografia. Abra o livro de vocês na página 55. E aí tem meios de transportes. Os meios de transporte, vamos estudar hoje, né? Os meios de transporte. Então, chamamos de meios de transporte os meios que utilizamos de um lugar para outro. E também
que transporta mercadorias. Existe transporte aquáticos, terrestres e aéreo. Os transportes aquáticos são os utilizados nos mares, oceanos, rios, lagos, certo? Como aqui, ó. Um exemplo de transporte aquático, tá vendo? Aqui estamos vendo o que? Uma canoa, que é um meio de transporte aquático. Aqui temos outro meio de transporte aquático, ó, um navio, certo? Certo, meus amores? Então, existe transporte também terrestre, que são os utilizados na terra, que são os que mais utilizamos, né? Como os ônibus, que são os transportes coletivos. Temos também os transportes particulares, né? Que são os carros, que alguém que tem transporte particular, né? Também temos exemplo de transporte terrestre, a bicicleta, certo? E tem também a ambulância, também é um meio de transporte, né? Que são utilizados muito em hospitais para transformar pessoas doentes, certo? Também temos os transportes aéreos, são utilizados no ar, geralmente são os mais rápidos, que são os transportes como avião, aqui ó, como o helicóptero, como o avião, são exemplos de transportes aéreos, certo? Então vamos lá. Aqui, meus amores, aqui eu pergunto para vocês, que transporte é esse? E aqui no quadro tem, ó, quero que vocês transportes aquáticos, terrestre e aéreo. Aí eu vou perguntar a vocês, que transporte é esse? É um transporte aquático, terrestre ou aéreo? Quem respondeu terrestre está correto. Então vamos colocar aqui em terrestre, porque a bicicleta é um transporte terrestre, certo? Então vamos lá, mais outro meio de transporte. Que meio de transporte é esse, meus amores? É um transporte aquático, que é um navio. Então vamos colocar aqui, ó, em aquático, que ele é um transporte aquático, certo? Vamos lá, mais outro meio de transporte. Vamos pegar mais outro meio de transporte aqui. Está um meio de transporte. Que meio de transporte é esse, meus amores? É um meio de transporte aéreo, é um avião, certo? Vamos colocar aqui, ó, que ele é um meio de transporte aéreo, certo? Meio de transporte aéreo, certo? E esse meio de transporte, que meio de transporte é esse? É um meio de transporte aquático, é uma canoa, certo? Então vamos colocar em meio de transporte aquático, certo? E esse meio de transporte, meus amores, que meio de transporte é esse? É um helicóptero. Que meio de transporte é esse? É um aéreo, meio de transporte aéreo. Então vamos colocar aqui, certo? Então encontramos aqui mais outro meio de transporte. Que meio de transporte é esse? É um meio de transporte terrestre, é uma ambulância, certo? Vamos colocar aqui no meio de transporte terrestre. Certo, meus amores? Então, meus amores, concluímos aqui, né, o nosso conteúdo hoje de meio de transporte. Aí vocês vão fazer essa leitura aqui dessa página. Aqui também tem outros meios de transporte aqui no livro, ó. Que meio de transporte é esse? É o meio de transporte terrestre, que é a carroça. Quem já viu carroça? Pois é, aqui também outro meio de transporte terrestre, que é o trator. Aí vocês vão fazer essa leitura aqui dessa página, certo? E dessa página aqui, certo, meus amores? E vamos agora responder as nossas atividades, que é da página 58. Vamos lá nas atividades. Aqui vocês complete na página 58 tem complete o diagrama com o nome de alguns meios de transporte. Aí vocês vão completar esse diagrama aí, certo? E aqui tem destaque as páginas 141 e 143 da seção encarte e recorte os meios de transporte que estão nas páginas 141 e cole-os em
em suas respectivas. Vi as páginas 143, depois exponha seu trabalho no mural da sala de aula, certo? Vocês podem estar fazendo essa atividade em casa e assim que a gente pegar as atividades a gente vai recolher, tá certo? 3. Vamos montar a representação de um meio de transporte. Siga as indicações. Que meio de transporte você montou? Ele é terrestre, ferroviário ou aquático? Aí vocês vão montar, certo? Esse meio de transporte aqui, seguindo as instruções, certo? E na próxima página tem: assinale as imagens que mostram os cuidados que devemos tomar ao utilizar os meios de transporte, certo? Aqui são os cuidados que devemos tomar ao utilizar os meios de transporte. E aqui os automóveis são uma forma de transporte privado ou particular, pois pertence a uma pessoa ou empresa. Vamos aqui. Você utiliza com mais frequência o transporte individual ou coletivo? Aí vocês vão responder aqui, certo? Então, meus amores, concluímos aqui, né, a nossa aula de geografia. E quero que vocês desenhem o seu meio de transporte preferido no caderno de desenho, certo? E fale sobre ele e por que você gosta dele em um vídeo bem bonitinho, certo? Falando sobre o seu meio de transporte preferido e por que você gosta dele, certo? E poste no privado da Pro. Viu, meus amores? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.